Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Obrigado por estar aí assistindo esse vídeo. Peço que fique até o fim, porque é um assunto importante que eu tenho certeza que tu já passou por isso. Quem nunca ficou ansioso diante de uma situação social, diante de uma exposição, diante de uma palavra, de uma palestra, de algo que tenha que se apresentar diante de um público, principalmente pessoas conhecidas, desconhecidas, tanto faz. Quem não passou por isso? Eu acredito que tu já tenha passado por isso, se é que tu não passa por esse tipo de problema. Eu também já passei por isso, eu também já fui muito paralisado pela questão de se expor, mas eu quero te deixar aqui nesse vídeo o que isso acontece, como a gente pode lidar com isso, e explicar um pouquinho como funciona esse mecanismo da ansiedade social. Primeiro, esse vídeo é sobre timidez. Timidez ela é comum, ela é natural na adolescência, na infância e também na vida adulta. O problema não é a timidez propriamente dita, o problema é quando tu é paralisado por ela. Aí sim a gente começa a falar num transtorno de ansiedade social. Aí sim a gente começa a falar numa fobia social, no medo de se expor. E a partir disso tu começa a evitar qualquer tipo de situação que tenha que te expor. Então se tu tem uma apresentação na escola, tu vai lá e pega um atestado, diz pra mãe, diz pro pai que tá doente. Se tu tem que apresentar alguma coisa no trabalho, também tu evita ao máximo, tenta fugir. Se tu vai por acaso, mas chega lá, teu coração bate tão forte que tu não consegue lidar com isso, lá mesmo tu evita essa situação de alguma forma. Então, e para essas pessoas que eu tô falando aqui nesse vídeo. Por isso, pessoal, acontece três coisas nesse mecanismo da ansiedade social. Três coisas eu consigo numerar aqui rapidinho para vocês. Primeiro é o medo da avaliação negativa. Então, o cerne disso tudo é que eu vou ser avaliado negativamente pelos outros. Eu tenho um problema com a minha autoestima que eu falei no primeiro vídeo, então eu sempre acho que eu não dou conta do recado, então eu vou imaginar que as pessoas vão me avaliar negativamente, que elas vão perceber que eu estou nervoso, que elas vão perceber que eu não vou dar conta daquilo. Então esse é o primeiro ponto. E no segundo ponto, eu fico me monitorando excessivamente. Então eu fico me tentando andar na linha, fico monitorando meus passos, fico monitorando meus batimentos, a minha respiração, me preocupando com isso, para que as pessoas não vejam que eu estou nervoso naquela situação. E então vem o terceiro ponto, que é aí que a gente se preocupa bastante, que é o quê? Eu começo a evitar. Por quê? Eu não dou conta dessas duas coisas. Eu não dou conta de saber do que as pessoas estão pensando, eu não dou conta de me monitorar, eu acabo aparentando mais ainda que estou nervoso. E aí eu começo a fugir então dessas situações. Aí eu te pergunto, isso acontece contigo? Ou acontece com alguém que tu conheça? Com teu filho, com a tua filha? Isso acontece? Reflete aí. Então eu quero agora detalhar uma questão que é o seguinte. O nosso cérebro, ele age de forma automática nessas situações. E eu te falo então em relação a isso que tu não tem culpa propriamente dita daquilo que o teu cérebro interpreta. O teu cérebro, ele foi feito para te preservar a tua vida. Ele foi feito para te mostrar onde há situações de perigo e fazer com que tu fuja dali. Então, nesse tipo de situação, o teu cérebro liga todo aquele mecanismo de ansiedade para que tu possa sair correndo dali, para que tu possa lutar ou fugir daquela situação. Isso é uma forma automática do nosso cérebro de reagir a esses ambientes. Só que a gente consegue fazer o caminho inverso, reverter através da nossa consciência, através dos nossos pensamentos, a gente consegue reverter aquilo que está enraizado e consegue diminuir a ação do nosso cérebro emocional. Então, se tu passa ou conhece alguém que passa por isso, se teu filho ou tua filha passa por isso, a psicoterapia é para ti. Para que quanto mais cedo tu reverta essa situação, menos ela te incapacite. Eu vou deixar aqui uma dica. Vou deixar uma dica, mas eu queria que tu compartilhasse ela comigo, se tu for aplicar ela. Eu vou te deixar aqui a dica que é o seguinte. Para tu traçar o teu perfil de ansiedade, dá para fazer uma técnica específica relacionada a isso. De 1 a 10, a gente vai montar a nossa hierarquia da ansiedade. Então, o 1 é a situação que menos te causa ansiedade, te causa só um pouquinho de ansiedade. O 2 vai aumentando, o 3 também. O 5, uma sensação que te causa meio a meio ali, ansiedade, mas não tanto. E até chegar no 10. O 10 é a situação que mais te causa ansiedade. Montando essa hierarquia, a gente entende o teu perfil. E aí, se tu quiser montar isso, me mandar uma mensagem, a gente vai ver uma melhor forma de entender como tu age nessas situações e ver uma melhor forma de enfrentamento. E aí que está o ponto-chave. Ansiedade se vence enfrentando.
ansiedade não se tem cura. Ansiedade é algo natural, é biológico, a gente precisa delas para sobrevivência, mas a gente consegue lidar com essa situação, a gente consegue fazer com que o nosso cérebro entenda que aquela situação ali não é ansiogênica. Então, só se faz isso enfrentando. Se tu montar a tua hierarquia, fala comigo que a gente vai dar um jeito de enfrentar de forma escalonada essa tua ansiedade. É muito importante esse acompanhamento, porque a gente não pode fazer da nossa própria cabeça, a gente não pode simplesmente se expor. Ah, Rômulo, tu falou que é enfrentamento, eu vou enfrentar então de tudo que é forma. Só que tu tem que convencer o teu cérebro emocional de que tu dá conta daquela situação. Tu tem que convencer o teu córtex emocional de que aquela situação tá no teu controle. Então não é bem assim, simplesmente pegar e enfrentar sem ter as técnicas corretas. Pessoal, o vídeo já ficou um pouquinho extenso, eu queria agradecer, eu queria pedir para que tu me dê feedback, eu sempre peço isso, sobre o conteúdo. E como eu já falei um pouquinho sobre emoção aqui, o próximo vídeo vai ser sobre emoções na adolescência, esse turbilhão de emoções que acontece, como a gente lida com isso, por que elas acontecem. Esse vai ser o tema do próximo vídeo. Sigo à disposição aqui para te ajudar a enfrentar a ansiedade social, a ansiedade de um modo geral. É um mecanismo muito parecido, mas são situações diferentes que geram a ansiedade. Então a ansiedade social é diante da exposição de outras pessoas, diante de um público. Pessoal, obrigado, deixa teu feedback, manda esse vídeo para quem precisa assistir. Perdoa os ruídos aqui da rua, porque meu quarto é bem na frente aqui, mas quero agradecer vocês que ficaram até o fim e até mais.